Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Vitória e essa busca por um jogador de meio campista. Será que podemos pensar em alguns nomes que foram especulados, como por exemplo a possibilidade de um camisa 10, como alguns nomes especulados igual o Nicão. Teve também pontas que pode vir a ser um mercado que o Vitória tem interesse quando reabriu a janela de transferências, que seriam jogadores pela beirada, como por exemplo o Egnaldo do Vasco. Será que seria viável essa história? Também um nome que já jogou pelo rival, pelo Bahia, e que está livre no mercado, será que não poderia ser uma alternativa para o meio de campo? Ainda mais para essa função como camisa 10, eu até mesmo como torcedor do Cruzeiro, quero falar aqui o que eu acho do Nicão e por que eu sinceramente nem me animava com essa possibilidade, porque eu acho muito difícil essa contratação dar certo pela questão financeira e pela questão técnica. Acho que o Vitória poderia focar em algum outro jogador. Infelizmente, gosto do Nicão, mas não acho que ele vive uma grande fase na sua carreira. Lembrando que ele ainda tem contrato com o Cruzeiro de empréstimo até o final da temporada e um vínculo longo com São Paulo, que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante para continuar recebendo mais conteúdos como esse do Vitória, que trazemos em média 3, 4 vídeos por semana de notícias e atualizações do mercado da bola. Bom, então eu quero começar aí falando sobre o Nicão, meio campista que foi especulado como uma alternativa para o Vitória, jogador que pode atuar mais pela ponta direita do que propriamente como meio campista, tá? Atleta que tem 30 anos de idade, pode fazer essa função como ponta direita ou até mesmo como ponta esquerda ou um meio campista, mas no geral é muito mais um ponta, apesar de que ele cai mais para o meio, tá? Não vai ser aquele jogador de pegar a bola, driblar 1, 2, 3, não, muito mais de criação e trazer para o meio e tentar a finalização, como por exemplo nos seus melhores momentos vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Jogador que tem 30 anos de idade e que assim pertence ao São Paulo, onde tem contrato até o final da próxima temporada, ou seja, de 2024, e está emprestado ao Cruzeiro, time que eu torço. Tem um canal aqui também no YouTube, Cruzeiro News, se vocês quiserem se inscrever, vou deixar aqui no card, ou vocês podem pesquisar, já vai achar lá também. E assim, nesse ano o Nicão chega para ser o camisa 10 do Cruzeiro, inclusive ele é cruzeirense desde a infância e tudo mais, mas mesmo assim não dá conta. 14 jogos até aqui, 2 gols marcados, não tem nenhuma expectativa dele voltar a ser titular ou algo nesse sentido. Não está completamente treinando separado e tal, não. Mas apesar do técnico Pepa levar o camisa 10 para as viagens, tem muito tempo que ele não joga. Então acho que é um jogador que, se aparecer uma boa proposta, não ficaria surpreso de deixar o Cruzeiro, Até porque o Curitiba foi um dos times que ofereceu um salário excelente para ele, mesma coisa que ele tem do São Paulo. O São Paulo não teria que pagar mais nada e o Cruzeiro abriria a mão do jogador. Bom para todo mundo. Mas como ele jogou muito pelo Atlético Paranaense, tem essa identificação com o Furacão e não vai jogar no Curitiba. Então foi uma decisão do atleta. Se não, se fosse qualquer outro time da Série A, o Cuiabá, essa proposta, com certeza teria negócio. Ano passado pelo São Paulo já não conseguiu ir bem, 32 jogos, 4 gols e 4 assistências. O último ano dele foi pelo Atlético Paranaense em 2021, que basicamente foi o melhor ano da sua carreira, Então como pode o melhor ano da sua carreira e depois 2 sequências muito ruins por 2 clubes, pelo Atlético Paranaense 51 jogos, 11 gols e 12 assistências, 23 participações em 51 jogos, números excelentes. É claro, teve alguns problemas extracampos, familiares e tudo mais do Nicão, que acabou atrapalhando ele, na sequência, até esse ano mesmo ele já deu uma entrevista falando sobre isso, mas eu ficaria na dúvida se o Nicão seria uma opção para o Vitória apostar e ser o grande craque da disputa da Série B. Com certeza, se ele jogar o que ele é capaz, o que ele já demonstrou, acho que até na Série A ele seria um dos principais jogadores, por exemplo, pelo Cruzeiro. Na Série B, então, poderia ser fundamental para esse acesso do Vitória. Mas pela fase que ele vive, eu não acredito muito nessa possibilidade, e até mesmo, se for parar para pensar, no caso, sobre os vencimentos que ele teria, porque não seria um valor integral dos seus salários, mas o Vitória teria que pagar um valor, sem dúvidas, bem considerável, muito acima do teto, que alguns reforços de 100, 150 mil já estavam sendo bem inviáveis. Com certeza o Nicão teria vencimentos superiores. Bom, até deixei aqui o mapa de movimentação dele pelo Atlético Paranaense na temporada de 2021. Dá pra ver aí muito mais que ele joga pela ponta direita, Aquele ano que ele foi muito bem, nota média de 7,32, muito bem mesmo pelo lado direito. Naquele ano na Série A, 27 jogos, 21 jogos como titular, marcou 3 gols e deu ainda mais 5 assistências, contando os números no Campeonato Brasileiro. O que você acha do Nicão? Mesmo depois dessa introdução aqui, você acha que compensaria ainda o Vitória pagar um valor mais alto para tentar recuperar o atleta?
ou não, ou se, por exemplo, teria que focar em algum outro jogador, dependendo, se não aparecer nenhuma outra proposta para ele, se for um valor próximo do que o Cruzeiro, por exemplo, paga do salário e o São Paulo continuar pagando outra parte, pode acabar tendo acordo, né? Porque possivelmente ele deve seguir no Cruzeiro, mas sem ter grandes expectativas de voltar a ser o titular. Bom, quero falar aqui também sobre o ponta Aguinaldo, que tem apenas 18 anos de idade, é isso mesmo? Deixa eu ver, isso, 18 anos, atua pela ponta esquerda, pode jogar também pela ponta direita, e é um dos grandes destaques do Vasco, já tem umas 3 temporadas, mas pelo time de base, né, onde ele surge principalmente lá em 2022, onde na temporada 2021 ele foi bem, vindo do Arte Sul para o time sub-17, sobe para o time sub-20 em 2022, marca 11 gols em 17 jogos e inclusive fez algumas partidas na reta final da Série B do ano passado, 18 jogos e 3 gols, foi um atleta importante, acabou sendo comprado em definitivo e nesse ano acaba que não foi muito aproveitado até aqui, soma 11 jogos e apenas uma assistência, porém, apesar dele estar sendo reserva, o camisa 21 e o Vitória também, e o Vasco entendem que é melhor para o atleta continuar em São Januário, até porque pode acabar com a mudança agora de treinador, tendo um pouco mais de espaço e não gostaria de emprestar o jogador, por exemplo, para o Vitória na Série B e tudo mais, acaba que não deve ser os planos dos seus representantes nesse primeiro momento. É claro, pode haver alguma mudança, com certeza seria apenas por empréstimo, porque em definitivo, como o atleta vem se valorizando, muito jovem, né, com certeza o Vasco iria pedir alguns milhões, que o Vitória não vai fazer loucuras, ainda mais sem ter a garantia de que vai conseguir o acesso. Então, poderia ser uma boa opção, até fiquei surpreso por ser um atleta tão jovem, né, 18 anos, enfim, acho difícil ter esse empréstimo por conta disso e quem sabe não possa ter outras alternativas no mercado. Já trouxe aqui alguns no canal, por exemplo o Rossi, jogador ex-Bahia também, mas que não seria fácil essa contratação porque ele tem uma pedida financeira muito alta. Vamos esperar aí para quando abrir a janela, no próximo dia 3, podemos ter novidades. Se você tiver até mesmo sugestões de outros nomes que poderiam chegar, seja pela ponta esquerda, pela ponta direita, quero que deixe aqui embaixo nos comentários, até porque eu vejo que no geral o principal objetivo do Vitória nesse ano seria a busca de um jogador pelas beiradas. Mesmo o Nicão fazendo esse papel de meia, eu acho que o principal foco deve ser realmente tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito do campo. Bom, e outro aqui que seria uma função mais de meio campista seria o Rodriguinho, jogador que está aí livre no mercado, 35 anos, com passagens também pelo rival. Eu também não acho que seria uma ótima alternativa para o Vitória, porque teria um custo de salários muito altos, né? Mas se poderia ou não ser uma boa alternativa, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Jogador de 35 anos que ficou livre depois de rescindir o seu contrato com o Cuiabá, onde nesse ano tinha 13 participações em jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. Ano passado jogou também a temporada inteira pelo Cuiabá, 51 jogos, 13 gols e 2 assistências. Pela equipe então do Mato Grosso, 63 jogos no período, 16 gols e 4 passes. Mas apesar disso, apesar de ter sido peça que jogou muito na temporada passada, os números dele na Série A não foram excelentes. Então até por conta disso, eu acho que o Cuiabá não fez tanto esforço para a saída do jogador, que eu pensei que como ele pediu a rescisão de contrato, ele já teria algum clube, sei lá, do Brasil ou do exterior engatilhado, que não foi o que aconteceu. Jogou no rival no Bahia em 2020 e 2021. 2021 foi bem, 56 jogos no ano, 10 gols e 8 assistências. Pelo clube rival foram 19 gols, 9 assistências nesse período, em quase 100 jogos vestindo a camisa do Bahia. E jogador também com passagens pelo Grêmio, América Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, lá em 2019, onde marcou 8 gols em 20 jogos. Enfim, acho uma alternativa que, se o Vitória estivesse buscando um meio campista e ele tivesse uns salários mais baixos, até que ok. Mas não é um principal objetivo nessa janela a contratação de um camisa 10. Eu diria que o principal mesmo seria um ponta. E se chegar um meia, seria, por exemplo, alguma oportunidade no mercado. O que não é o caso do Rodriguinho, né? Que tudo bem, está livre, mas não tem um salário baixo. Então, difícil colocar uma oportunidade, sendo que teria um alto custo, né, em relação à compra... A compra não, né? Mas a contratação do jogador com luva, salários e tudo mais. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha que o Vitória tem que trazer para essa janela de transferências no meio do ano? Que lembrando, reabre, né, no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto. Então vai ter esse espaço de um mês para novas contratações. Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui e também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube do Black Carter de 50 mil inscritos. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no YouTube, aparecendo na tela final para vocês. Notícias de, no caso,
uma possível reforma no Barradão. Será que isso realmente poderia acontecer? Clica aqui e confira. Tem também esse vídeo aqui falando sobre projetos de clube empresa. Será que poderia sair do papel? Vai lá dar uma olhada. Valeu, galera!